Olá, hoje nós vamos para o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Hoje nós vamos conhecer um personagem fascinante, uma das figuras mais impressionantes da Bíblia, que depois será citado várias vezes no Evangelho, depois vai ser citado também no Corão, vai ser citado às vezes sempre também nas liturgias judaicas. O profeta Elias. Hoje nós vamos conhecer o profeta Elias. Em hebraico, Eliahu, que significa Deus é o meu Senhor. Deus é Javé, meu Deus. Deus é Javé, o Senhor é o meu Deus. Eliahu, que nós chamamos de Elias. Só para a gente entender, Elias vai ser o grande profeta que vai desafiar toda a idolatria do Reino do Norte, desafiando claramente o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Jezabel. Olha só para a gente entender. O rei Omri, lembra que eu te contei? O rei Omri, ele fundou a cidade de Samaria e a constituiu capital do Reino do Norte. O Reino do Norte é o Reino de Israel. Muito bem. Ele, para fazer uma aliança bem-sucedida, ele fez o seu filho Acabe, se casar com uma mulher da Fenícia, filha do rei de Sidom. Essa mulher chamava-se Jezabel. Ora, só que além dela ser filha do rei de Sidom, essa Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Olha a confusão. Então, para que houvesse uma aliança entre a Fenícia, Sidom e tal, se casa Acabe com Jezabel. Muito bem, quando o rei Omri morre, quem sobe ao trono é Acabe. Quem é a mulher de Acabe? Jezabel. Quem é Jezabel? Uma sacerdotisa de Baal. Olha só, ela traz para o reino de Israel, o reino do norte, todos os sacerdotes de Baal e o sacerdote de Aserá. Aserá é aquela deusa fenícia, que é a deusa que eles geralmente constroem um poste para adorá-la. O rei, olha para você ver uma coisa, o rei Omri antes já tinha incentivado o povo a fazer lugares altos, a fazer altares, a fazer culto a Baal, a fazer lugares de sacrifício, descentralizando o sacrifício, descentralizando a religião, Jerusalém. O que o rei Omri fez, já havia feito? Para o pessoal não ir para Jerusalém, disse, vocês aqui no norte podem fazer o que vocês quiserem, pode adorar Baal, pode adorar Aserá, pode fazer altar, pode fazer lugares altos, pode fazer, ou seja, uma idolatria total. Neste contexto, agora Acabe como rei, Jezabel como sua mulher, Jezabel uma sacerdotisa de Baal, promovendo cada vez mais a idolatria, surge nesse contexto Elias. Elias vai levantar a voz contra esta idolatria do Reino do Norte. Claro que o Acabe vai perseguir, claro que depois ele vai fugir, claro que depois ele vai desafiar os profetas de Baal e claro que ele vai ser o inimigo número 1 da Jezabel. Vamos lá? Então vamos hoje conhecer o profeta Elias, esse grande profeta do Reino do Norte, que vai lutar, fazer de tudo para que o povo volte à fidelidade ao Deus verdadeiro, tá bom? Gente, obrigado você, que está fazendo essa caminhada, se inscreva no canal, eu peço, só se inscrever, se você não se inscreveu, se inscreva, por favor, peça outras pessoas para se inscreverem e quero que você divulgue esse vídeo e chame as pessoas para participar com a gente. Vamos ler, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, capítulo 17. Esse capítulo 17 é tão bonito, gente, que vai falar da viúva de Sarepta. E aquela viúva que ele vai ressuscitar o filho. Vai ser muito bonito. Vamos lá. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe:
Pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-se na torrente de Carit, que está de frente do Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carit, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que juntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e para o meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas. Volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós 2, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida, orou o Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Muito bem, olha aí o nosso grande amigo, o profeta Elias. Vamos lá, gente, o profeta Elias então surge como uma pedra no sapato de Acabe e também uma pedra no sapato, na sandália de Jezabel. Vamos lá. Muito bem, esse capítulo de hoje começa dizendo que existe uma seca muito grande, não chove no reino do norte, no reino de Israel. Ora, mas isso é estranho, porque justamente os deuses pagãos que eles estão adorando lá, Baal, é o deus da chuva. Ora, então esse deus não vale nada, né? Então a Bíblia quer dizer o seguinte, olha, tem uma seca danada, e lá no Reino do Norte está uma bagunça danada, todo mundo fazendo altares, fazendo culto e fazendo adorações a esse deus Baal. Então esse deus Baal não é capaz de trazer chuva? Ora. Aí, justamente, Acabe, que é o rei, recebe de Elias
esta coisa, está vendo o que vai acontecer? Não vai ter chuva, não vai adiantar, este Baal não vai trazer chuva para vocês, enquanto vocês não se converterem, enquanto vocês não acabarem com esse paganismo. Claro, Elias provoca o rei Acabe, provocou. O que acontece? O rei começa a persegui-lo. Muito bem, quando ele começa a perseguir, o Elias recebe a indicação de Deus que ele fuja para perto do Jordão, em Carit. Fica lá, fica lá que você será protegido e será alimentado. E lá realmente ele fica. E diz que os corvos trazem para ele o pão, né? E ele fica ali junto. Chega um momento que naquela região perto do Jordão seca também a torrente, um ribeirãozinho que tinha. E aí o próprio Deus fala, continua fugindo, que o Acabe quer te pegar. O Acabe quer te pegar. Ele então recebe a indicação de Deus que ele deve ir para Sidom. Para Sidom. Sidom, isso mesmo. Onde que fica isso? Fica na Fenícia. Vai para Sarepta. Lá uma viúva vai te receber. E ele então sai de perto do Jordão e vai para Sarepta, que fica ali perto, ali mais ao norte, perto do Líbano, em Sidom. Ora. Quando chega lá, na entrada da cidade, ele vê a viúva que vai cuidar dele. Muito bem, ele chega e fala assim, me dá água. A viúva vai buscar água. Ele fala, não, só não me dá água também não, quero pão. A viúva fala, tá louco, como que eu vou te dar pão? Tá uma seca danada aqui, não tem pão, não tem nada. Eu tenho um punhadinho de farinha, um punhadinho de azeite, vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. O Elias fala assim, não, vá lá, faça o pão, me dê o pão, depois você vai fazer para o seu filho. E você vai ver, Deus vai fazer com que não falte farinha e não falte azeite. E a mulher exatamente, ouvindo o homem de Deus, o profeta Elias, confiando plenamente em Deus, fez o pão, deu para o Elias, e o que é que acontece? Um milagre. A farinha não se esgotava, o azeite não acabava. Não acabava. Porque quem confia em Deus e quem se coloca nas mãos dele, Deus provê. E aí, durante muito tempo, aquela mulher recebeu o profeta Elias na sua casa, alimentava o profeta Elias, alimentava o seu filho. E enquanto isso, guardava o profeta Elias de ser morto pelo rei Acabe. Porque enquanto isso, o rei Acabe queria achar o Elias. Ele tinha fugido para Carit e depois agora tinha fugido para Sarepta. Estava lá, escondidinho. Ah, meu filho! Quando vê o filho dessa viúva, o filhinho morre. Ela fala, pelo amor de Deus, olha o que você fez. Você veio aqui lembrar dos meus pecados? Ela fala isso, deixa eu te explicar por quê. Essa mulher era viúva, então ela já tinha perdido o marido, né? E naquela época, quando a pessoa passava por desgraças desse tipo, eles achavam que eram por causa de pecados que eles tinham cometido. Então ela pensou assim, ó, meu marido morreu, eu tenho que esmolar, eu não tenho como trabalhar. Então isso é um castigo que eu recebi pelos meus pecados. Quando ela recebe o profeta Elias na sua casa, ela até pensa, não, na verdade Deus está me abençoando. E aí depois ela fala, tá vendo? Agora o meu filho morreu, você veio me lembrar dos meus pecados, não é possível. E o Elias fica muito chateado, fala, meu Deus, pelo amor de Deus, essa mulher está me recebendo na casa dela, está me protegendo, está me guardando, e você vai agora tirar o filho dela? Aí o profeta Elias, que é um grande, que é uma pessoa que dele a gente vê muitos milagres acontecer, ele pega a criança, reza, pede e a criança volta à vida. Ele entrega a criança e a mulher fala, realmente você é um homem de Deus. É impressionante que nós estamos conhecendo Elias como um profeta verdadeiro, como um homem de Deus e como um taumaturgo. Você sabe o que é taumaturgo? Taumaturgo é aquela pessoa capaz de realizar prodígios e milagres. É um taumaturgo. Olha lá. Vem aqui comigo então, para a gente ver alguns versículos bem rapidinho aqui. Ó. Versículo 1.
Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Gente, o Elias foi provocar o rei Acabe, né? Foi cutucar a onça com a vara curta. Ele veio diante do coisa e falou: ó, é o seguinte, não tem chuva, não tem nem orvalho, enquanto eu não disser para ter chuva e orvalho. Como quem diz assim, o Deus verdadeiro é o Senhor Deus Javé. Não é esse Baal aí, ó, que não faz nada. Porque se Baal realmente valesse alguma coisa, ele fazia chover. Baal não é o Deus da chuva? Então faz chover. Mas o profeta Elias declara, não vai haver chuva. Não vai haver chuva. Então aqui, a gente está vendo aqui que aqui é declarado que o profeta, que o Deus Baal não vale nada. Aqui mostra que Baal não é nada, porque se ele é Deus da chuva e não faz chover, então para que tem esse Baal então? E o profeta Elias diz, não vai chover enquanto Deus verdadeiro não permitir. Vamos lá no versículo 9, ele já tinha ficado lá em Carit, secou a torrente lá de Carit, ele precisou mudar e correr, fugir para Sarepta. Vai para Sarepta de Sidom e fica-se ali. Eu ordenei uma viúva desse lugar que te sustente. Muito bem, ele estava em Carit, secou a torrente, Deus indica, vai para Sarepta. Sarepta Sarepta é uma cidade fenícia. Fenícia onde que é? Perto do Líbano. Quando a gente fala Fenícia, a gente está falando do Líbano, né? No atual Líbano. Ora. Então, vai para Sarepta, em Sidom. Então, está dizendo, vai para aquela região, lá perto do Líbano. Deixa eu te falar uma coisa. Sarepta, só para você lembrar, é uma cidade fenícia pertinho da costa do Mediterrâneo, virado para o Mediterrâneo. Hoje essa cidade é conhecida como Sarafand, tá bom? Uma cidade conhecida como Sarafand, né? Fica a 15 quilômetros de Sidom, tá certo? Então o Elias vai para lá, para Sarepta, versículo 12. Aqui antes, ele indo buscar pela água, ele gritou-lhe Elias, gritou para a viúva, traze-me também um pedaço de pão. Aí ela disse, pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Ora, a gente tem que entender a situação social das viúvas daquela época. As viúvas não podiam trabalhar, as mulheres não podiam trabalhar. Então, o maior medo de uma mulher é ficar viúva, porque o marido é que sustenta a mulher com comida, com roupa, com tudo. Se o marido morre, a mulher não pode trabalhar. Pela lei, chamada lei do levirato, que a gente já estudou, uma viúva precisaria ser assumida pelo cunhado, para ela não morrer de fome. Mas quando isso não acontecia, porque de repente não havia cunhado para assumir a viúva, esta viúva só sobrava a ela esmolar. Então ela virava uma mendiga para esmolar. Então era muito triste a situação das viúvas. Está entendendo? Se não houvesse um cunhado para assumi-la como esposa, estava perdida. E essa mulher é um caso típico de uma viúva que não tem ninguém. Tem um filhinho, o marido morreu, ninguém a assumiu como esposa e ela então não tem nada, ela vai morrer de fome. Ela disse, eu tenho um pouquinho de farinha, que deve ter ganhado de esmola, um pouquinho de óleo que alguém deu para ela, e ela falou, nós vamos fazer essa comida e vamos morrer. Tem uma seca danada na região, uma pobreza danada, e ela é uma viúva. Olha para você ver que situação difícil. Versículo 15. A mulher foi e fez o que disse Elias, e durante muito tempo ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer. Muito bem,
essa mulher fez o impossível. Aliás, a coisa mais... ela fez o impossível de qualquer pessoa. Ela falou, meu Deus, eu vou confiar. Porque ele falou assim, imagina, ela tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela falou, eu vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos nada mais. E aí o Elias fala para ela, não, primeiro faz para mim esse pão. Primeiro para mim, depois vocês podem fazer para você. E a mulher se entrega. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que ele falava, Deus falava pela boca de Elias. E aí o que acontece? Ela se entrega. A fé e a confiança dessa mulher fez com que o milagre acontecesse. Faz o pão e a farinha não se esgota daquela vasilha. O óleo não se esgota, não se exaure daquela ânfora. Por quê? Porque ela confiou. Versículo 18. Aqui. Aí quando a criança morre, né? Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, ficou mal, tão grave que morreu. A mulher disse a Elias, que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar meu filho? Como lembrar meus pecados? É isso que eu queria falar para você. Essa mulher considerava que ela era uma pecadora, porque ela já tinha perdido o marido. E se ela perdeu o marido, ela achava que era um castigo de Deus. Né? E ela achava que isso era um castigo de Deus. Quando a Elias aparece, ela até se acha agraciada por Deus. Aí ela, quando o filho morre, ela fala, não, peraí, o que você veio fazer na minha casa? Você veio mostrar os meus pecados? Só para isso? Só para mostrar que meu filho vai morrer? Porque ela pensava assim, meu marido já morreu, agora o meu filho morre? Por quê? Porque eu sou uma pecadora? Então você veio mostrar os meus pecados? Né? Mostrar os meus pecados? Porque já levou meu marido pela morte, agora leva o meu filho, então eu sou uma pecadora. Por isso essa expressão, você veio lembrar dos meus pecados? Mas é claro que não, era uma maneira de considerar a desgraça achando que era pecado. Não é nada disso. Jesus depois vai deixar para a gente bem claro que não existe nada disso. Versículo 24, é o último versículo. Depois acontece que a mulher, ele pega a criança ressuscita, dá a entrega de novo e a mulher diz para ele. A mulher exclamou, agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Gente, nós conhecemos hoje o profeta Elias. É um homem impressionante, impressionante. E nós vamos ver esse profeta Elias como a voz que se ergue no reino do norte, reino de Israel, contra as idolatrias, contra o deus Baal e contra Jezabel, que trouxe toda essa idolatria para o reino do norte. Muito bem, enquanto isso o reino do sul segue direitinho. O rei sempre é da dinastia davídica. E o reino do norte é aquela bagunça com um monte de deuses, com reis que não vêm de Davi, com sacerdotes que não são da linhagem de Levi, com um monte de lugares onde se faz sacrifícios, lugares altos, cultos idólatras, um monte de coisa. Elias levantará a voz e falará. Mas o que eu queria dizer é que Deus não desampara ninguém. Nesse momento em que a viúva não tem mais nada, nesse momento em que a viúva ela pensa que tudo está acabado, não tem nenhuma possibilidade de vida, Deus surge na vida dela e realiza o impossível. E a sua vida se enche de abundância, da farinha que não se esgota, do azeite que não acaba. Seja assim na sua vida. Se você se entregar verdadeiramente em Deus e nas suas mãos e confiar plenamente nele, o impossível vai acontecer. E a abundância de graças e de bênçãos virá sobre você e sua família. A vasilha não se esgotará. A ânfora não vai secar.
e bênçãos e mais bênçãos em profusão na sua vida vai acontecer. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.